estava no meu salão trabalhando e por volta de umas 11h30 da manhã, um ex meu, ele veio até o meu salão e me deu 23 facadas. Nessa hora eu pensei só em tudo que eu já tinha aprendido na minha infância, porque eu praticamente nasci na igreja. Eu fui para a igreja com 4 anos de idade e foi lá que eu conheci a verdade desde pequenininha. Na minha juventude, eu casei com o pai do meu filho, que foi um relacionamento muito frustrado e eu acabei me afastando da presença de Deus. E depois de muita frustração com esse relacionamento, eu resolvi me separar do pai do meu filho. E foi aí que eu conheci esse rapaz. Eu nessa época, ele morava comigo, mas eu nessa época não pensava mais em casar, porque qualquer coisa eu chuto e acabou. No início, ele era muito calmo. Você não via aquele nervosismo dele, ele era muito calmo. E com o tempo que foi passando, ele foi ficando cada vez mais nervoso. E aí quando ele começou a querer me agredir, foi quando eu dei um basta. Falei, não dá. E a gente resolveu se separar. Mais uma indignação que eu tinha dentro de mim. Nossa, outro relacionamento, outro tempo perdido. Porque o pai do meu filho, num total, eu fiquei 14 anos tentando. Esse relacionamento, mais 3 anos. A princípio, ele aceitou muito bem o término do relacionamento e cada um foi viver a sua vida. 2 de abril de 2021, ele entrou no salão e tentou me matar. Entrou com 4 facas nas mãos. As facas ficavam viradas para baixo, presa com fita isolante. E eu estava sentada fazendo a unha de um cliente. Ele só entrou, virou para mim e enfiou as facas no meu pescoço. Eu caí de bruços, ele subiu em cima de mim, nas costas, e começou a me esfaquear ali por trás. Cheguei na porta do salão, ele ainda conseguiu me alcançar, me deu mais uma facada nas costas. Eu caí de bruços na calçada, ele ainda me esfaqueou mais um pouco no chão. E aí eu levantei, consegui levantar da calçada, atravessei a rua, saí correndo. E normalmente, né, quando existe um tipo de agressão assim, as pessoas ajudam, mas ninguém me ajudou. Pelo contrário, eu vi as pessoas rejeitando, né, fechando a porta para mim, para quem diz, nem vem aqui. Mas a minha alma ali pedia por socorro. Foi quando Deus enviou uma pessoa de moto e o rapaz falou, sobe na moto que eu te ajudo. E eu consegui, mais uma vez, acredito que foi Deus que me ajudou, eu subi na moto e o rapaz me levou numa emergência mais próxima. Nesse trajeto, seria até um trajeto curto, de aproximadamente uns 5, 7 minutos, sendo de moto. Mas eu estava com muita falta de ar. Eu lembro que eu ficava tentando puxar o ar que eu não sentia entrar nos pulmões. E ali eu vinha aquela sensação de morte, você vai morrer. E naquele momento eu fechei os olhos, eu não consegui falar, porque eu já estava tão debilitada, que eu já tinha perdido tanto sangue, e devido também à falta de ar, e porque eu corri, eu não conseguia nem mais falar, nem abrir os olhos. Eu, em pensamento, orei a Deus e comecei a entregar minha alma para Jesus, porque eu não acreditava nem que eu ia viver. E na mesma hora eu estava jogada nas costas do rapaz, eu senti um vento, foi um tapa tão forte, uma ventania que veio, que eu lembro que eu cheguei para trás, para frente, pensei até que eu ia cair da moto e na mesma hora o vento entrou. Eu respirei, os meus pulmões entraram, o ar, aquela agonia saiu de dentro de mim, que eu estava com uma angústia, uma agonia, que eu vou morrer, meu filho, eu tenho um filho pequeno, e aquilo tudo passou, foi na hora. Eu dei a minha palavra para Deus de que eu saindo dali, eu ia começar a servir a Ele. Eu ia começar a fazer o que Ele sempre quis que eu fizesse, que era servir a Ele, me entregar a Ele, botar Ele como primeiro lugar e eu não colocava. E aí eu cheguei num hospital, né, um hospital grande, e fui encaminhada direto para o centro cirúrgico. Aí o médico chegou até a mim e falou assim, minha filha, você sobreviveu porque Deus quis, porque você tomou 23 facadas. Quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para a presença de Deus. E aí sim, foi de fato e de verdade. Porque ali eu já estava numa sede de mudança. Porque eu sabia que eu precisava mudar o meu interior. E eu sabia, né, devido a tudo que eu passei, que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia
a aguentar. E aí nisso eu comecei a orar, a pedir a Deus, o Espírito Santo, e Deus sempre falava para mim: você tem que botar eu em primeiro lugar. Você, sua vida toda, você quis ter um relacionamento, você quis ter um casamento, quis ser feliz na vida sentimental, mas o mais importante sou eu. Depois que você me buscar e me botar em primeiro lugar, eu vou te acrescentar o que eu tenho para você. Eu estava buscando e orando, bateu ali naquele momento uma revolta, porque cadê o Espírito Santo? Tudo que o Senhor me pediu, eu já fiz. Então, o que falta ainda para o Senhor me dar o Espírito Santo? E aí foi na hora. Tipo, não falta mais nada, tá aí. E foi maravilhoso, é um dia inesquecível. E aí você sente uma paz, um alívio, parece que você está deitada nos braços, no colo de Jesus, com a cabeça assim nas pernas de Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava sentada na minha casa, orando e lendo a Bíblia, e eu nem pedia nada a respeito de casamento, e Deus me deu uma passagem que ele dizia que num ano e dias ele iria trazer um príncipe para mim, que era um príncipe para aquela cidade, que chegava naquela cidade. E o que era estéril iria se transformar em um Éden. Eu lembro que depois foram passando os dias e veio o propósito da Fogueira Santa. Agora eu vou fazer pela minha vida sentimental, porque eu já tenho o Espírito Santo, já botei Deus em primeiro lugar na minha vida, agora eu quero a justiça na minha vida sentimental. E aí no dia de eu entregar o meu propósito, o meu pedido, né, da Fogueira Santa, eu subi, entreguei, e lá mesmo no altar, eu pus a mão no altar e eu orei a Deus e falei: Senhor, está aqui o meu pedido, o meu voto, porque eu abri mão de várias coisas para poder conseguir fazer esse sacrifício, e coisas minhas também interior, né? Porque você tem que perdoar, você tem que abrir mão de várias coisas. É também a questão de você se entregar para Deus. Aí comecei a frequentar muito mais as reuniões de quinta-feira, né, da terapia do amor, a participar de palestra, de eventos. E ali você vai aprendendo, aí você percebe: nossa, como eu errei também, né? Em outros relacionamentos antigos. Nossa, meu Deus, aí você vai aprendendo, vai ouvindo e você vai adquirindo uma nova bagagem, agora uma bagagem com o ensinamento da fé. E foi com o tempo, eu assistindo às palestras e buscando a reunião, que uma amiga da minha mãe chegou para mim e falou assim: você já ouviu falar na reunião dos solteiros que tem lá em Del Castilho? Vamos lá comigo. E eu vim na reunião da Hora dos Solteiros, né? Veio eu, minha mãe e ela. Não vim com muita esperança, não. Mas ela: vamos lá para você conhecer. E na hora da reunião, né, da Hora dos Solteiros, o pastor fazia várias brincadeiras. E ele fez uma brincadeira, eu lembro, no dia, que escrevia num papelzinho a descrição da roupa da pessoa que você queria chamar para conversar. E aí eu fui chamada, né? O pastor falou: olha, a menina loura de calça verde, um rapaz, Marcos Vinícius, quer te conhecer. Você aceita conversar com ele? Cadê o Marcos Vinícius? Aí ele levantou a mãozinha, aí eu olhei, aí minha amiga: ó, teu número, ó. Aí eu: nossa, ele é bonitinho. Se não fosse a terapia, a gente nunca ia se encontrar. Nós casamos no dia 2 de abril, no civil, e no dia 1º de maio, na celebração dos casamentos. Então, o que eu outrora não tive, né, nas famílias, nos relacionamentos anteriores, Deus me deu tudo alicerçado na fé, e todos puderam ver a justiça de Deus na minha vida. Foi por causa dela, da ajuda dela, que também casei também. Ela que falou: ah, isso casa no altar, que é o principal, é a bênção de Deus. Ela que me deu essa força também. Foi mais maravilhoso ainda quando tirou a foto. Tava eu, meu cunhado, minha irmã e minha esposa. Como se fosse Deus colocando nós 4 juntos para tirar a foto. É como se fosse para honrar Ele mais ainda. Como Deus ficou feliz nessa hora. Verdade. E não bastasse só o meu casamento, meu irmão também casou no dia 1º de maio e estava minha mãe lá assistindo. Então Deus fez justiça e foi tudo para glorificar o nome de Jesus. E todos que estavam lá
que sabiam da minha história e que me conhecia como, olha, a menina da facada, a menina do dedo podre, todo mundo pôde ver.